Oremos mais uma vez, por favor. Pai, obrigado por este momento que nós temos a liberdade de abrir e compartilhar a Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem sido generoso conosco ao falar aos nossos corações através da pregação da Tua Palavra, Senhor. Que ela alcance os nossos corações, que o Teu Espírito Santo produza vida, produza arrependimento, produza uma conduta que agrade ao Senhor através das Escrituras, Senhor. Que a nossa vida seja pautada por Tua Palavra. Assim oramos, agradecidos por este momento, no nome de Jesus Cristo, amém, amém. Por que Jesus nasceu? Por que Jesus nasceu? Não sei se você já fez essa pergunta. Por que há 2022 anos atrás, aproximadamente, Jesus nasceu? Vamos ver o relato bíblico sobre o fato histórico do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo? E nós vamos compartilhar 2 pontos respondendo essa pergunta. Por quê? 2 razões. Por que o nosso Senhor Jesus nasceu? Abra, por favor, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Vamos ler do versículo 18 até o fim do capítulo 1 e iniciando o capítulo 2 até o versículo 12. Tá bom? Mateus 1, 18, continua a leitura entrando no capítulo 2 até o versículo 12. Diz assim o texto: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi para o seu povo dos pecados deles. 22. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome Jesus. Agora inicia o capítulo 2, vamos lá. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo.
Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Queridos, uma das verdades centrais do Evangelho é que Deus se fez homem, Deus vestiu pele humana e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Esse é um pilar do cristianismo. Um dos pilares do cristianismo é que Deus se fez carne. Quem nega a encarnação de Cristo desconstrói o cristianismo, as verdades bíblicas sobre o Redentor Jesus Cristo, que veio em carne. Deus homem, homem Deus. Para isso, humildemente, nasceu com o nome Jesus. O que temos aqui no relato de Mateus é a prova histórica de que o Deus pré-existente, o Deus que não tem início nem fim de dias, ele decide se tornar um homem. Deus assume a forma humana, esvazia-se, deixa de exercitar temporariamente alguns dos seus atributos exclusivos e ele vive com todas as limitações de um ser humano, exceto quanto à possibilidade de pecar. A plenitude do tempo, o momento exato que Cristo, Jesus, encarnou-se, nasceu, é referida pelo apóstolo Paulo em Gálatas. O tempo exato decidido por Deus na eternidade para se manifestar graciosamente, gloriosamente, redentivamente. Esta plenitude do tempo, o momento certo, acontece quando Jesus nasce de mulher, através de uma concepção sobrenatural, em uma moça bem-aventurada, chamada Maria. Anselmo de Cantuária, no ano de 1094, ele se perguntou: cur Deus homo? Por que Deus homem? E a gente se pergunta também, por que Jesus teria que nascer? Qual é a razão de ser da natalidade, da encarnação de Jesus? Primeira razão: Jesus nasceu para revelar perfeitamente Deus aos homens. João, nós já estudamos o primeiro capítulo, versículo 18 do Evangelho segundo o apóstolo João, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, ponto e vírgula. O Deus unigênito, o único gerado de Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Quem revela a Deus? Jesus, e Jesus encarnado. O apóstolo Paulo também se refere no capítulo 1 de Colossenses, versículo 15, assim: este quem? Cristo. Este é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Meus amados, aquele zigoto, aquele feto que foi adorado no ventre de Maria, aquele bebê que nasceu e foi colocado numa manjedoura, numa espécie de uma caixa de madeira, onde se colocava alimentos para os animais, ali estava o verdadeiro Deus, o Deus que decidiu revelar seu caráter aos seres humanos, e isso na forma de ser humano. Jesus nasceu para revelar perfeitamente Deus aos homens. Aleluia. Primeira razão. Vamos à segunda razão. Jesus nasceu para ser o substituto e o salvador perfeito. Vejam, Adão foi criado para ser o cabeça de raça. Adão foi criado para ser um cabeça federal de todos aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas Adão pecou.
Por ter pecado, a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 5, versículo 12, que, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, através de Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Através de Adão, nós somos pecadores. Mas a culpa não é só dele, tá? É sua e minha, porque nós pecamos e somos responsáveis pelos nossos pecados. Adão, com isso, acaba sendo a ponta inicial da linhagem de pecadores que não reproduzem a imagem de Deus da forma que agrada a Deus. Pelo contrário, todos os seres humanos, de Adão até o último que há de nascer, estão debaixo da ira de Deus. Porém, Jesus veio a ser, nas palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, o último Adão. Ou seja, através de Cristo, a imagem de Deus no homem é restaurada pela nova vida, pela regeneração, por intermédio de crer pela fé em Jesus Cristo. A solução para esse quadro dramático, onde o pecado se perpetuou na raça humana pela carne, só seria possível se Deus julgasse o pecado na carne de um ser humano substituto. E em Cristo, o substituto perfeito, o pecado foi julgado e condenado, para a justificação sua e minha, de todo ser humano que crê, que deposita a sua confiança em Jesus Cristo. A solução para o seu pecado, a solução para o seu destino, que seria o inferno, veio através do nascimento de Jesus, da encarnação do Verbo, da vida de Jesus Cristo, do ministério dele, que por ter nascido, ele morreu, e por ter morrido, ele ressuscitou, e ao ressuscitar, ele vai ao céu, e cumpre cabalmente tudo aquilo que eu e você não conseguiríamos cumprir. O substituto perfeito, o Salvador perfeito. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele como homem, inocente, sem pecado, morre no lugar de pecadores. Romanos 8:3. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne de quem? No corpo de quem? De Jesus que nasceu, do Deus que se encarnou. Meus amados, o derramamento do sangue perfeito de Jesus na cruz foi substitutivo, ou seja, foi vicário e foi representativo diante de Deus, pois aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu concluo dizendo que é bem verdade que nós não sabemos o dia exato em que Jesus nasceu. Porém, ele nasceu. E por isso a celebração do Natal nesta época do ano não é uma exigência bíblica, mas também não é uma proibição bíblica. Então, nós podemos sim aproveitar esta época e este momento para nós proclamarmos o ponto central do Natal, que não é Papai Noel, que não é rena, que não é troca de presente. O ponto central do Natal é a vinda de Jesus Cristo para nos salvar. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. É a reunião dos remidos, daqueles que foram salvos, daqueles que têm Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Sem Ele, nada disso seria possível. Jesus nasceu e a salvação nos foi graciosamente concedida nele. Nessa oportunidade do Natal, nós anunciamos com convicção a grandeza da mensagem de que Deus se fez homem, andou neste mundo fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo, como nós vemos em Atos capítulo 10. No nascimento de Jesus nós vemos o Eterno, que iniciou sua existência humana. Parece um paradoxo. Nós vemos no nascimento de Jesus a inabalável rocha que chorou como um bebê. No nascimento de Jesus nós vemos o ser mais rico em todos os sentidos, que se fez pobre. No nascimento de Jesus nós vemos o guarda de Sião, que dormiu numa manjedoura. No nascimento de Jesus nós vemos o sol da justiça, que sentiu frio e foi enfaixado.
No nascimento de Jesus nós vemos o onipotente que engatinhou, o pão da vida que mamou em sua mãe, o verbo que balbuciou palavras incompreensíveis de uma fala de uma criancinha. No nascimento de Jesus nós vemos a sabedoria que aprendeu com professores e com mestres. Todavia, o Natal não é sobre o menino indefeso Jesus. O Natal é sobre o nascimento daquele único Deus, homem Deus, que carrega nos ombros o governo de todas as coisas na sala do trono do universo. E que em breve voltará a esta terra, onde nasceu, onde viveu em santidade e viveu em obediência perfeita, onde morreu na cruz, onde ressuscitou e foi aos céus. Queridos, Jesus que nasceu, voltará para buscar aqueles escolhidos que nasceram de novo nele, pela graça dele. Essa é a nossa esperança, essa é a sua esperança, e a minha esperança deve ser. Portanto, louvado e adorado seja o nosso Senhor Jesus Cristo nesta noite. Amém e amém.